Nutri, posso comer fruta? Que horas eu posso comer fruta? Qual fruta eu posso comer? Mas eu sou diabético, eu posso comer fruta? E as crianças, qual fruta começaram a introdução alimentar? Tem fruta alergênica? Gente, é uma quantidade de perguntas que a gente recebe no consultório e eu quero com esse vídeo aqui responder todas essas e mais algumas. Fique aqui comigo. Antes de começar, não deixa de ativar o canal, assinar o canal e ativar aqui o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeos novos sobre alimentação, nutrição e saúde. Mas vamos lá, vamos falar sobre frutas. Não sei se você sabia, mas o consumo de frutas pelo brasileiro é pequeno. Dados do Vigitel de 2021 mostram que apenas 30% das pessoas consomem 5 porções de frutas, legumes e verduras ao dia. Isso vale para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, então o consumo ele é baixo. Dados da Unicef mostraram que crianças de 6 meses a 24 meses, quase 50% delas não tinham sido expostas à fruta. É claro que a gente tem regiões mais pobres, mas ainda é um valor muito importante e alarmante. E se a gente parar para pensar, as frutas são recomendadas em todas as diretrizes clínicas, né? E o baixo consumo de fruta está associado ao aumento de mortalidade por doença cardiovascular e por todas as causas. Então vamos lá, qual é a recomendação de fruta? Então são pelo menos 5, é a recomendação dos 5 ao dia. Podem ser 5 frutas, como podem ser algumas frutas e hortaliças. Então, quanto que corresponde a uma porção de fruta? Vai depender se é uma fruta grande, assim eu explico para os meus pacientes, vai ser uma fatia. Se é uma fruta pequenininha, tipo uva, morango, vai ser em torno de 10 a 15 unidades. E se for uma fruta média, como maçã, banana, pera, kiwi, ameixa, pêssego, uma unidade. Então essa é a porção que a gente organiza. E claro que algumas vão ter um pouco mais de carboidrato, outras menos, mas essa é a programação para vocês terem uma ideia do equivalente de fruta. Anne, todo mundo pode comer fruta? Não só pode, como deve. Existem alguns pacientes que têm problema com digestão de frutose, ou são pacientes intolerantes à frutose. Existe o paciente com doença renal crônica, ele não deve consumir só a carambola, porque pode ser nefrotóxica. Estou falando de uma fruta que provavelmente você nem nunca comeu e que é contraindicada para paciente com doença renal crônica. Mas de uma maneira geral, as pessoas podem e devem consumir frutas. Mesmo o paciente diabético, que é um questionamento grande, mas qual fruta pode consumir, quanto que pode consumir? Se é diabético tipo 1 ou tipo 2, vai ser fundamental que essa pessoa ela tenha um acompanhamento para você poder distribuir o carboidrato ao longo do dia. E a fruta é um dos tipos de carboidrato, então ela deve ser incluída. Normalmente a gente coloca ali, dependendo do peso, o paciente pelo menos 3 porções a 6 porções. Anne, tem alguma fruta que engorda mais? Então a resposta é que não, né? Ninguém vai engordar porque comeu banana ou porque comeu morango. Então as frutas, elas tem algumas frutas que têm um valor calórico um pouco maior, mas isso não significa que elas vão engordar. Tudo bem? Então eu vejo muito mito de não posso comer banana ou será que eu posso comer caqui? Ele tem realmente um pouco mais de carboidrato. Mas ali, você, no lugar de estar consumindo 15 gramas de carboidrato da maçã, vai estar consumindo 22. Isso não significa que o paciente vai engordar, desde que você planeje, você distribua e que o paciente rodizie esses alimentos. Rodizie? Sim. Um dia ele vai comer maçã, no outro ele vai comer a pera, no outro ele vai comer caqui. Ele não vai comer 6 caquis no mesmo horário. Que horário que pode comer fruta? Você vai distribuir a fruta ao longo do dia. Pode ser um pré-treino, pode ser um intratreino, pode ser um pós-treino, ou Anne, vai ser um treino, pode ser um café da manhã, um lanche da manhã, sobremesa do almoço, ou colocar a fruta na salada do almoço. Até mesmo fazer um suco, já vou falar de suco. Tem várias formas de você consumir, de preferência tem que distribuir essas frutas ao longo do dia. Mas Anne, eu posso misturar as frutas, por exemplo, salada de fruta? Claro que você pode misturar as frutas, não tem nenhuma recomendação que diga que você não pode, você não tem piora de digestibilidade
e nem aumento, sei lá, de índice glicêmico, nada disso. Você pode sim misturar as frutas e consumir no formato de salada de fruta. Anne, e os sucos? Bem, o que eu considero importante em relação ao suco? O suco traz algum grau de processamento, certo? Você vai liquidificar aquela fruta, por exemplo. O ideal é a gente consumir o máximo dos alimentos in natura com o mínimo de processamento. Isso significa que você não pode tomar o suco? Não, você pode tomar. Mas entenda que a base vai ser a fruta in natura, tá? E quando fizer o suco, se no seu planejamento alimentar tá uma porção de fruta no café da manhã, você vai fazer o suco com uma porção. Porque se você fizer o suco de laranja com 6 laranjas espremidas, você vai estar consumindo 6 porções de fruta naquele horário. Então, você precisa avaliar. Anne, eu adoro o suco verde, que eu coloco uma fatia de abacaxi dentro e um monte de folha de couve. Maravilhoso! É uma forma de você estar consumindo mais das folhas, dos folhosos, e tá incluindo ali uma fonte boa de carboidrato, uma fruta gostosa. Então não há problema nenhum. Só fica atento como que você faz esse suco com quantas frutas ele leva e quantas vezes você toma suco ao longo do dia. Porque muitas vezes ele entra ali em outros horários, além dos horários da refeição. Então, assim, quero dar umas dicas finais aqui. Vamos lá. Primeira, dê preferência para fruta da estação. Ela vai estar mais docinha, ela vai ter menos agrotóxico e ela vai estar mais barata. Então, essa é uma dica. Segunda dica importante, inclua as frutas nas preparações, né? Combina, você vai comer, não sei, o mamão de café da manhã, coloca umas sementes por cima, né? Você vai comer uma salada no almoço, fatia uma manga em cima. Então, assim, a gente tem o próprio abacate, que pode funcionar como um recheiozinho para um sanduíche, uma pastinha de abacate. Então, use e abuse dessas frutas. As frutas secas também são ótimas alternativas para as pessoas que saem de casa cedo e não querem levar fruta, porque a fruta, enfim, pode amassar, pode não ficar tão fresquinha. Então, leva fruta seca, um damasco, uma tâmara, uma ameixa seca. E uma outra ideia que eu gosto de deixar aqui de dar aqui no consultório é comprar um pote térmico e colocar a fruta picada ali. Então, você cortou a fruta pela manhã, se você consumir essa fruta 5, 6 horas da tarde, seja um melão, uma melancia, uma manga, ela tá fresquinha, porque esses potes, eles seguram até 8 a 10 horas a temperatura. Deixa a fruta, assim, se você tem filho, deixa uma bancadinha com as frutas numa altura que ele consegue pegar, sabe? E deixa as frutas à vista. Se você abrir a geladeira e tiver um moranguinho já lavado, um mirtilo, uma ameixa, talvez você comece a comer mais frutas e abrir menos o armário para buscar um pacotinho prático. Seja exemplo dentro de casa. Se você quer que a família coma mais fruta, é importante que eles te vejam comendo fruta. Anne, mas a fruta estraga. Faz um planejamento, né? Escolhe 3, 4 frutas para comer ao longo da semana, né? Faz um cardápio, faz um planejamento, vá às compras, porque elas não vão brotar na sua casa. E se a fruta está amadurecendo, congela ela. E depois você usa no smoothie, numa preparação. Gente, nada de monotonia. A gente tem muitas frutas.